Meio-dia mais 31 minutos. Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 11 de abril de 2025 e até 1h27. Eu, Vanessa Oliveira, faço companhia para você, sintonizado aqui na Rádio Canção Nova de São José dos Campos, a sua FM 95.9 no coração do Vale. Seja muito bem-vindo ao programa Abre Aspas, este espaço de entrevistas, notícias, prestação de serviço e, claro, a sua participação. E você pode nos acompanhar de diversas maneiras, sintonizando aí no seu radinho de casa, do carro ou até do celular, a FM 95.9, ou ainda nos ouvir pela internet. Acesse Canção Nova SJC e lá acompanhe a nossa programação. Outra forma de você acompanhar a nossa programação é baixando o aplicativo Rádio Canção Nova e entre todas as rádios você seleciona a de São José dos Campos. Desde já, obrigada pela sua companhia. Abre aspas. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Mas antes de começar o nosso bate-papo aqui no programa Abre Aspas com a nossa convidada, vamos falar sobre a previsão do tempo aqui para nossa região. Aliás, ontem um temporal, com granizo causou alagamentos, quedas de árvores aqui em cidades do Vale do Paraíba. E a Mônica Maria vai contar pra gente aí dessas ocorrências, mas também da previsão para hoje. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Vanessa e ouvintes do Abre Aspas. É isso mesmo, o temporal que atingiu o Vale do Paraíba provocou estragos em cidades da região na tarde desta quinta-feira, dia 10. Mas, apesar dos danos, não há relatos de vítimas. Segundo a Defesa Civil, a chuva causou danos em Jacareí e Guaratinguetá. De acordo com a Defesa Civil, em Jacareí foi emitido pela primeira vez o alerta extremo de risco para temporais. Na cidade foram registrados pontos de alagamentos na rua Arthur Bernardes, no bairro Jardim Jacinto. Apesar do susto, nenhuma residência foi atingida e não houve registro de vítimas. Em Guaratinguetá, o órgão informou que houve uma queda de árvore de pequeno porte, um ponto de deslizamento na estrada rural da colônia do Piagui, transbordamento do córrego dos Pilões, que inundou algumas vias adjacentes e alguns pontos de alagamento nos bairros Beira Rio e Parque do Sol. As equipes da Defesa Civil estão vistoriando os locais. E para esta sexta-feira começamos o nosso boletim do tempo pelo Vale do Paraíba, onde, segundo os meteorologistas, devemos ter um dia de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens, mínima de 17 e máxima de 25 graus em São José dos Campos e Jacareí. No litoral norte, o dia deve ser de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Mínima de 20 e máxima de 24 graus em São Sebastião e Caraguá. Na Serra da Mantiqueira, a sexta-feira deve ter um dia de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens, mínima de 13 e a máxima de 22 graus em Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal. Obrigada, Mônica. E ainda falando sobre Campos do Jordão, a chuva forte também atingiu por lá ontem, quinta-feira, e causou diversos estragos na cidade. Segundo a Defesa Civil, ao menos 30 árvores caíram em alguns bairros durante a tempestade, que foi rápida. Além disso, 10 carros foram atingidos pelas árvores. Em nota, a Prefeitura de Campos do Jordão explicou que a chuva forte atingiu a cidade por volta das 5 horas da tarde, provocando queda de diversas árvores e danos à rede elétrica em alguns bairros. Ainda de acordo com a Prefeitura, equipes foram mobilizadas para atender as ocorrências. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, além das equipes dos serviços públicos, também estiveram atuando. A nota apontou ainda que a rede elétrica ficou danificada após a chuva nos bairros Atalaia, Morro do Elefante e Horto. Apesar dos estragos, felizmente não houve registro de feridos. Abre aspas. Abre aspas. E a leitura é uma das formas privilegiadas da formação humana. Apesar da evolução das técnicas mais sofisticadas de uso na comunicação, o livro continua a ter um lugar próprio e insubstituível na formação cultural do espírito humano. Pela leitura, formamos e ajustamos critérios de vida, adquirimos conhecimentos, apuramos e sintonizamos sentimentos, fazendo opções de vida. A leitura religiosa não é apenas fortalecimento da fé,
mas também alimento para o nosso espírito. Um bom livro nos abre novos horizontes, aponta-nos metas, estimula o desejo de saber, entusiasma as vontades humanas e aquece o coração. Ler é um bom exercício das faculdades humanas superiores, desenvolve o raciocínio, provoca associações de imagens e ideias, alarga perspectivas no campo dos saberes e ajuda em todos os nossos campos da vida. A leitura é uma espécie de alimento humano. Ela não sacia os apetites do estômago, mas dá conforto à fome do espírito. E a religião é uma proposta de vida que somos convidados a acolher e abraçar de modo inteiramente livre. O livro é um ótimo instrumento de apoio para o percurso religioso de cada um. E sabemos que tem uma contribuição no espírito muito grande do Espírito Santo na inspiração de cada escritor e escritora católico, quando eles se abrem a esta intervenção. E hoje, no programa Abre Aspas, nós vamos conversar com uma escritora católica aqui de São José dos Campos que deu o seu sim a Deus e se abriu ao Espírito para que fosse esse instrumento. Ela é autora de 3 livros: Coroinhas, um chamado especial, Dinâmicas de Espiritualidade e o mais novo filho, que é Quero Ser como as Mulheres da Bíblia. E hoje nós vamos conhecer um pouco sobre essas obras. E você, já leu algum desses livros? Conhece essa nossa escritora, a nossa convidada de hoje? Gosta de ler? Tem esse hábito de buscar se informar através da leitura? Manda pra gente a sua mensagem 12 30 19 8801. 12 30 19 8801. Será uma alegria ter a sua interação e a sua participação. Abre aspas. E a nossa convidada, como eu disse, é escritora. Claro que muito além de escritora, ela é uma mulher de Deus. Mas hoje a gente vai falar sobre esse lado vocacional, esse dom dela pela escrita. Priscila Duarte. Pri, que alegria receber aqui na Rádio Canção Nova. É sempre uma alegria para nós tê-la. E falando ainda mais hoje sobre uma formação de espiritualidade através de livros dessas obras inspiradas pelo Espírito. Seja bem-vinda. Obrigada, Vanessa, André, todos os ouvintes da Rádio Canção Nova. Eu sempre falo isso quando eu chego aqui. É uma alegria partilhar com vocês a vida e a missão. E aqui é um lugar muito especial, né, Vanessa? Amém. Chegar aqui, logo ali na rádio, ver o rostinho do Monsenhor Jonas Abib, nossa, a gente sente muita acolhida, muito, muito especial. Aqui é um lugar sagrado. Amém, amém. A gente fica mais feliz ainda de ouvir isso, né? A gente sente que a missão, estamos no caminho certo, né? Com as orações do povo de Deus. E Priscila, hoje para falar, né? A gente já falou em diversas oportunidades sobre as suas atuações aí na catedral, né? Com os coroinhas também, né? Na questão de outros setores aí no teatro, né? Com Apresentando Jesus. Mas hoje a gente quer falar com você sobre esse seu lado escritora, porque a gente não fez nenhum programa falando especificamente sobre isso. E aí eu quero te perguntar uma coisa. Você já tinha pensado em ser escritora alguma vez na vida? Isso já tinha passado pela sua cabeça? Não, Vanessa. Na verdade, quando eu tinha 8 anos, eu escrevi, logo que eu li o primeiro livro, que era A Princesa e a Ervilha. Foi o primeiro livro que eu lembro que eu li, assim, além da Bíblia, né? Que a gente lia na catequese. E quando eu li, eu senti vontade de escrever algo, mas eu queria muito ver isso. O que eu escrevi naquela época? Eu não achei esse arquivo até hoje, não. Naquela época eu escrevi, sim, depois disso, baseado na história dessa Princesa e a Ervilha, que é um clássico, assim, muito bonitinho, mas nunca mais, sabe? Mas a escrita sempre fez parte da minha vida, né? Por conta da evangelização através da arte e também por conta da minha profissão. Então essa facilidade de escrever sempre existiu, mas falar para você, meu sonho é ser escritora, sempre quis escrever um livro, não estava no coração da Priscila, estava no coração de Deus. Sim, e o mais bonito, né, Priscila, que é aquilo que eu comentei no texto inicial, a gente vê que mesmo com tantos avanços tecnológicos, né, hoje, muita gente lê até ali no celular, no tablet, né, admiro, porque eu não consigo, eu sou das antigas, né, eu sou raiz aí. Eu gosto do livro, eu gosto de folhear, eu gosto de marcar, né? Mas você vê que mesmo diante de todos os avanços, muitas pessoas ainda gostam da leitura, gostam de ter o livro, e é algo que talvez, né, para muitos isso fosse acabar. Assim como quando a internet surgiu, o pessoal falava que o rádio ia acabar, né? Tantas coisas mudaram, mas você vê que as pessoas ainda gostam. Você percebe isso? Você sente isso aí agora nesse lado de escritora?
Percebo muito. E muitas das pessoas que eu converso, tenho contato, seja pessoalmente ou pelo Instagram, porque o Instagram também ele permite você conhecer pessoas do mundo todo, Sim. né? Que tá lendo o seu livro e que você certamente não vai conseguir conhecer todos presencial, né? Mas conversando, você vê que as pessoas fazem muita questão, Vanessa, de comprar presencial, de comprar em lojas físicas, livrarias. Alguns ainda têm receio até de comprar pela internet, aquilo que pra gente é muito natural, né? Sim. Então a gente vai vendo também costumes de pessoas que nem todo mundo tem a mesma realidade. Tem gente que gosta de ir na livraria, gosta de ver, gosta de ler um trechinho antes, né? E isso que você falou de gostar de grifar é interessante, principalmente do lado do livro Coroinhas, que são mais crianças que lê, apesar de ser para liderança também, que eles falam assim: tia, eu coloquei aquele post-it diferente. E aí até eu entender o que era esse post-it diferente. São aqueles post-it em forma de linha que é. Então, assim, eles vão curtindo isso também, né? De grifar o que. Eu sou da marca Texto, mas eles já têm aquele adesivinho próprio. Eu falei, gente, já tem isso pronto. Evolução. Então, quer dizer, mas ainda valorizando o livro físico. Sim. Eu gosto muito de ter o livro físico, porque sempre que eu vou no momento de partilha, pregação, eu gosto de pegar os livros que eu já leio, e é incrível, Vanessa, eu sei até certinho o lugarzinho que tá. Eu não sei o número da página, mas eu sei folhear assim, ó, e achar. Olha que legal. Então eu grifo, eu coloco uma observação. Isso facilita muito e enriquece esses momentos que a gente vai, né? Sim. Porque eu falo, toda vez que a gente vai partilhar a palavra de Deus, é importante que a gente estude também, Com né? certeza. Eu falo, o Espírito Santo, ele age, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Com certeza, ele não age sozinho, ele não age da nossa sozinho. Contribuição, então, né? para mim, o livro físico, ele valoriza muito nessa questão de estudo também. Com certeza, e eu vejo, assim, a importância disso até pra gente trazer isso pros nossos filhos mesmo, pras nossas crianças, né? Porque muitos aí estão nessa era da internet, né? Não tô dizendo que é ruim não, gente, ajuda a gente demais. Nossa, a tecnologia nos ajudou, tantos avanços, né? Louvado seja Deus, mas a gente também tem que colocar isso para as crianças, né? Porque é através da leitura que vai entendendo, conhecendo novas palavras, vendo ali a forma de escrever, o que é um parágrafo, o que é um travessão, porque tem criança que nem sabe o que é isso, né? A importância da pontuação. Então, é muito bacana, eu prezo muito por isso, nossa, e fiz questão realmente de trazer para a gente também abordar essa questão da importância do livro para que a gente entenda, né? E já tem algumas participações, já vou passar aqui, porque tem bastante coisa pra gente conversar, hein? Vamos lá. Parabéns a Priscila por todos os seus projetos. Temos muito carinho por você. Agradecemos a Deus por tê-la em nossas vidas. Deus te abençoe. Abraço dos amigos Sônia e César, da Pastoral Vocacional São Dimas. Bom trabalho a todos da Rádio Canção Nova. Obrigada, Sônia, e também ao esposo César. Obrigada, Sônia. Feliz aniversário para ela, que foi essa semana. Ah, é? A que Sônia, legal. Mãe do Diácono Mateus. Sério? Que veio aqui na Rádio Canção Nova. Qual dos Mateus? Porque vieram dois, né? Vieram dois, o Mateus Torres. Ah, é o Torres, que legal. A Sônia abraço. É preciosidade, é tesouro de Deus pra gente. É, que lindo, né? Tá na pastoral vocacional e com uma super vocação em casa. Isso. Que benção, Deus abençoe. Boa tarde, já li todos os livros e amei. É a Celeste. Ô, Celeste, obrigada. Olha que legal. É minha mãe. É mentira, é sua mamãe. Dona Celeste, Ela olha, que linda. Nossa, que linda. Olha. É, minha mãe, amo você, belezinha. mãe. Obrigada pela parceria. Certamente tem inspiração da minha mãe em todos esses livros aqui, né? Exatamente, eu vou aproveitar esse gancho. Claro que eu não Tá. vou poder deixar de aproveitar isso. A importância disso, dos pais. Você disse que não sonhava em ser escritora, mas você já tinha esse hábito da escrita lá quando criança. Então, os pais têm um papel fundamental, Priscila. Tem um papel fundamental em incentivar. E a gente sabe que os livros, eles não são baratos, né? Sim. Os livros católicos, eles têm um valor mais acessível. Porém, muitos livros, principalmente os clássicos, eles tendem a ser um pouquinho mais caros. E quando a gente gosta de ler, a gente quer sempre estar adquirindo livros. Sim. Então, os pais, eles precisam colaborar nesse incentivo e nas formas como ter acesso a esses livros. Quais são essas formas de acesso? Bibliotecas públicas, Sim. né, ou online, que favorecem. E também o que eu penso que é muito importante, ver o que os seus filhos estão lendo. Então, incentivar a leitura, mas ver o que aquele livro está levando, qual o conteúdo, o significado. E a minha mãe, ela teve grande participação, porque eu sempre falo, né, a gente quando se torna mãe, a gente fica olhando o jeito que a nossa mãe nos educou e aquilo que inspira. A minha mãe me deixava aí, eu sempre gostei de ler, sempre, desde criança. Na minha época não era como agora, que tem internet, tem
muitas facilidades. Sim. Então eu ia ali no centro aqui de São José dos Campos, na biblioteca pública, a gente tinha uma carteirinha, Verdade. então eu emprestava o livro, levava para ler, não lembro se era 7 ou 10 dias, eu lia o livro, devolvia, já pegava outro. E a minha mãe permitia que eu fosse até a cidade de ônibus, isso era algo pra mim, na época, incrível. Mas eu fico imaginando hoje, se minha filha quisesse ir, né? Como que muda o tempo. E a minha mãe sempre incentivou, então isso também foi importante. Eu li muitos livros, Vanessa, eu não sei te dizer quantos, mas assim, eu li muito, mas eu não comprava todos, né? Sim. Porque nem teria tanta condição para comprar tanto livro. Mas eu utilizava dos meios, né, que a gente tinha para poder ler e ir nutrindo esse hábito, né? Com certeza. E a gente precisa fazer o nosso papel, né? Sim. De incentivar também. Ô Priscila, agora me diz uma coisa. Então tá bom, você não tinha esse sonho, mas em que momento da vida surge aí essa possibilidade da Priscila se tornar uma escritora? Como é que foi isso na sua vida? Se a gente for olhar a escritora de livro, foi recente, que foi com o Coroinhas. Sim. Mas se a gente olhar em relação a teatros, que são esses de evangelização da escrita para arte, já tem aí uns 13, 14 anos. Nossa! Que legal. Desse lado da evangelização, Sim. né? Que é no projeto do Teatro Apresentando Jesus da Catedral São Dimas. Você que escreve as peças, isso? Sim, sim. Olha que legal. No início tinha parceria com outras pessoas. Hoje o espetáculo sou eu que escrevo, né? Os teatros maiores, e nos teatros menores eu fico de assessoria, e a gente vai também trabalhando dons dos irmãos, né? Que também Sim. querem fazer isso, né? Então eu trabalho em parceria. Só que escritora, se a gente for olhar de livro, é recente. Porque eu não tinha esse desejo no coração. Só que quando é vontade de Deus e quando tá no coração dele, não adianta. Tem jeito não. Ele vai tentando e te mostrando que aquilo tá no coração dele. E a gente é humano. Então a gente pensa assim, minha vida é corrida, eu sou profissional, eu sou mãe, eu tenho missão. Não dá tempo. É a primeira reação que a gente tem. A gente até percebe aquele chamado à escrita, mas a gente fala assim, não dá tempo. Eu já tenho até esse trabalho de evangelização, é muita coisa. E de fato é. Só que Deus, ele insiste. E quando a gente tem uma vida de oração, uma perseverança, uma constância, Deus, ele é educado. Ele não é grosso. Então, na educação dele, na ternura que é própria de Deus, ele vai convencendo o nosso coração e fortalecendo os sinais. Então, como que veio esse lado do Coroinhas? Depois da pandemia, durante a pandemia eu criei o Instagram, isso eu já falei numa outra vez que eu vi aqui, né? Como as igrejas estavam fechadas, eu criei o Instagram para que a missão dos Coroinhas não ficasse pausada e não perdesse aqueles jovens. Com os 2 anos de pandemia, eu fui colocando ali um pouquinho da nossa missão e do que a gente fazia, né, durante as missas, durante as formações. Com isso, o Brasil conheceu um pouquinho da missão pastoral. E o Brasil conhecendo, muitos coordenadores começaram a me mandar mensagem. E eu respondia e respondo até hoje 1 a 1. Eu não sei muito, eu sei pouco, mas o que eu sei consegue ajudar na partilha de vida com outros coordenadores. E aí todos começaram a me pedir a mesma coisa. Por que você não escreve? Por que você não escreve? Aí teve uma moça, que até a Carmen, de Porá, Goiás, ela falou assim pra mim, por que você não faz uma apostila? Aí eu falei, Senhor, mas será que o Senhor quer que eu faça uma apostila? Mas quem sou eu para escrever? E aí eu comecei a direcionar minha oração nesse sentido. E Deus foi claro comigo, me dizendo que seria um livro, né? E aí eu falei, bom, Senhor, então prepare esse momento. Só que nessa correria eu nunca parava. E Deus, ele pede algo, mas você também tem que fazer a sua parte, Sim. que é parar e se dedicar àquilo. Aí o tempo passou, e isso foi 1 ano, discernindo, o tempo passou, até que chegou um momento, umas férias, eu peguei e escrevi rápido, não foi difícil, porque aquilo já estava tudo no meu coração. Eu falo que é o Espírito Santo que escreve, e aí quando eu escrevi, eu falei, tá escrito, e agora? E Deus foi guiando, o Espírito Santo foi abrindo portas, até isso chegar na editora, ser aprovado, ser publicado, e eu fiquei muito feliz com o resultado. Vanessa, Coroinhas já tem 6.000 cópias vendidas. 6.000? O Coroinhas, ele já chegou em vários países, que eu nem imaginava. Então, assim, o que as pessoas buscam no livro Coroinhas? Saber a história da vida da Priscila? Não. Coroinhas fala do quê? De Jesus Eucarístico, da essência de servir, de entender a preciosidade que as crianças estão ali naquele altar, deles entenderem quem os chamou, o que eles estão fazendo ali, o que é servir, quanto sagrado é isso. Por quê? Porque o tempo de Coroinha vai passar, mas a experiência precisa ser verdadeira, precisa ser marcante, a amizade com Jesus precisa ser íntima. Então é isso que eu falo no livro. Então o que as pessoas buscam, na verdade, é essa presença, esse amor de Jesus que é traduzido nesse livro. Então eu fico muito assim, olhando e vendo quando
eu sempre escrevo nas redes sociais, que lindo movimento do Espírito Santo, porque eu não seria capaz de chegar em tantos países. E hoje, olhando pelo livro dos Coroinhas, ele leva a palavra de Deus de uma forma bem ilustrativa, colorida, leve, num linguajar simples, mas é aquele versículo: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O livro chega em lugares que eu não consigo chegar, mas ele tem assim me surpreendido, e eu vejo que é o Espírito Santo, é ele que leva. Essa semana eu tive com o Marcos, ele é lá da França. Ele está no Brasil só essa semana, está indo embora hoje para a França, e ele esteve, né, fez contato comigo no Instagram e veio buscar o livro Coroinhas para levar para a França. Então você vê, as pessoas vêm atrás, né? Sim. Eu nem acho, as pessoas vão vindo. A gente fez, né, baseado no livro, a gente deu formação para crianças angolanas. Esse livro é base de formações na Áustria. Lá tem a Joelma também, que sempre que vem aqui no Brasil, ela fala os testemunhos do livro. Então a gente fala, nossa, né? Como assim, né? E é tão bonito quando você fala sobre isso, Priscila, porque assim, né, eu brinco, né, que todo mundo aqui já sabe da minha história, né, eu fui coroinha, né, e a gente realmente precisa resgatar isso, porque o livro, né, eu li, gente, com muito orgulho, li todos, graças a Deus, né, tô que nem sua mãe aqui, é pensar que, assim, o livro ele não vai tratar, ele não vai ensinar você como servir no altar, os ritos da missa, as partes da missa, não é isso. Ele trabalha algo que muitas vezes, se a gente não tomar cuidado, não é trabalhado dentro da rotina da pastoral do Coroinha. Eu sei porque eu coordenei a equipe há muitos anos atrás, claro que muita coisa mudou, mas lá o nosso foco não era trabalhar a espiritualidade do Coroinha, porque não dava tempo, a gente precisava fazer a escala, tinha que servir, a gente se preocupava em ensiná-lo a ordem, a sequência ali desse serviço, mas não da espiritualidade. E é muito legal isso porque o livro Coroinha, ele não lida com a questão só do Coroinha, a espiritualidade de todos os cristãos, né? E é muito bonito. E você, inclusive, recebeu muitos relatos assim, não recebeu? Sim, eu tive elogio de bispo de outras dioceses. Que legal, sacerdotes. Olha. Então, assim, testemunhos mesmo que você fala, meu Deus, como o Espírito Santo é ousado de chegar no coração, né, de pessoas tão especiais ao coração de Deus, de filhos prediletos de Maria. Por quê? Exatamente por isso. É um livro que ele veio contradizer todo aquele, no bom sentido, né? Ele não veio ensinar, ele não veio formar, mas ele veio apresentar a quem serve, como serve, essa amizade com Jesus e a importância disso, porque tudo vai passar na nossa vida, o que não vai passar é esse amor e essa amizade com Jesus. Com certeza. Né? O tempo de túnica vai passar, o tempo de fazer aquelas funções vai passar, e quando eu entendo realmente a essência, eu não me preocupo com a função, porque função não é tão importante. O mais importante é estar perto de Jesus. É isso que eu falo, basicamente, o livro todo, né? E aí, Vanessa, eu estava te falando, os coordenadores foram pedindo e veio essa inspiração de escrever o livro, só que daí continuou. Os coordenadores continuaram pedindo. Mais? Eu fiz. Quero mais. Eu escrevi o livro Coroinha e não foi suficiente. Eu falei, meu Deus, mas será que eu não atendi o seu chamado, Senhor? E aí veio no meu coração que ia nascer um outro livro. Fiquei um pouco assustada porque era um espaço de tempo muito curto. Sim. E aquilo pra mim já era tudo novo. Eu silenciei, porque eu sou uma pessoa assim que eu silencio muito, nem tudo eu partilho. Aquilo que é sagrado eu guardo. Né? O pessoal fala assim, eu vejo muito no seu Instagram a evangelização, a sua missão, sua família eu não vejo tanto. Eu falo, aquilo que é sagrado eu guardo. E tem que falar de quem? De Jesus, não da Priscila. Então eu sou uma pessoa que eu guardo muito esse sagrado, principalmente em fase de discernimento. E aí as pessoas foram pedindo, os coordenadores foram pedindo, nossa, maravilhoso, tô trabalhando aqui, mas e agora aquelas brincadeiras, aquelas coisas que você faz que tem espiritualidade, que eu vejo as crianças se emocionando, cadê aquele material? Manda pra mim em PDF. Aí eu falava, não tenho. Aí teve uma coordenadora que é do sul de Santa Catarina, ela falou, grava um áudio, me explica como é que você faz aquela dinâmica. Eu falei, meu Deus, não dá. Consultoria. E aí começou todo mundo pedir. Eu entendi como voz de Deus. Fui intercedendo até que a editora também me falou da possibilidade desse livro, com o lançamento no Catequistas Brasil, que é basicamente o maior evento nacional de catequistas. E aí eu escrevi o Dinâmicas de Espiritualidade. Então, o Dinâmicas de Espiritualidade foi um desafio. É uma outra forma de escrita diferente da de Coroinhas. Coroinhas fala a essência do servir, tudo aquilo que já está no meu coração, que é aquilo que eu vivi por 5 anos e meio, mas o Dinâmicas é tudo aquilo que eu, através do Espírito Santo, proporcionei para as crianças em diversas paróquias da diocese, mas que outros coordenadores também queriam viver essa preciosidade, esse momento marcante através de uma evangelização criativa. E aí eu escrevi o Dinâmicas de Espiritualidade e falei, será que os coordenadores, a liderança vai entender? E aí todos pediam para eu escrever, mas aí como
eu fui tendo contato com, além de coroinhas, comecei a ter contato com muitos catequistas. O que eles me pediam? Priscila, o próximo livro escreve pra gente também, não centraliza só no coroinha. Sim, falei, meu Deus, e agora? Transbordou, né? Transbordou. Falei, como eu vou fazer? E aí o Espírito Santo foi me ajudando a escrever de uma forma que desse pra todos. Eu fui adaptando a dinâmica para catequistas, catequizando, crismando, infância e adolescência missionária, célula, grupos de estudo. E graças a Deus, ele já tá aí, já passou de 1.000 cópias vendidas, já tá super bem aceito. Nossa. E aí não é só mais coroinhas. Isso que é interessante, né? O agir de Deus começou como coroinhas e agora foi indo para outras pastorais. E no Catequistas do Brasil me emocionei bastante, que eu tinha 2 palestras e numa que eu ia falar especificadamente, né, do livro, eu cheguei e o auditório já estava... tinha que chegar 10 minutos antes. E aí o auditório já estava com a porta encostada e uma fila enorme. Aí eu falei pra moça da editora, eu falei, acho que confundiram quem vai estar aqui partilhando, porque a fila é muito grande e sou eu. Olha pra você ver, né? Porque no fundo, eu posso escrever livros, tudo, mas eu me sinto muito pequena. Cada vez mais que eu escrevo, eu me sinto pequena, assim, diante da grandiosidade de Deus. E quando eu cheguei, eu não acreditei naquilo. Eu falei, já sei, deve ser a palestrante X, porque ela é maior bambambam. E era o mesmo horário da minha, né? Aí a moça da editora olhou e falou assim, vou confirmar. E eu fiquei esperando. Falei, bom, certamente meu auditório é outro. Fiquei esperando ela me dizer qual auditório era. Quando ela voltou, ela falou, Priscila, esse pessoal aqui tá esperando você. Eu confirmei, é o mesmo auditório 1, e eu confirmei na fila. Eles falaram, Priscila Duarte. Eu falei, meu Deus, que responsabilidade. E ali eu vi mais uma vez o agir do Espírito Santo. As pessoas não estavam indo buscar a Priscila ali. Sim. Não era a pessoa da Priscila. Era o Espírito Santo que, através da Priscila, está evangelizando de uma forma criativa, e as pessoas estão querendo isso, estão com sede disso, para apresentar algo novo para os catequizando, para as crianças, para a juventude, que não é mais a mesma, né, Vanessa? Não, que vai mudando. Muito, e aí tem uma frase do livro Dinâmicas que ela marcou muito, e ela tem sido falada muito assim pelas livrarias que estão, né, com esse livro, que fala assim, quando eu escrevi eu nem percebi, depois que veio esse impacto: falar de Jesus é aprender sobre ele o tempo todo. Era uma frase do livro, Vanessa, né, ali. E essa frase marcou meu coração e define esse livro. A gente está aprendendo o tempo todo, mas de uma forma criativa. Sim, e o que cativa muitas vezes, né? Principalmente nossos jovens, nossas crianças que precisam, né, de algo diferente para chamar a atenção deles, né? Que bacana. Tem mais participações aqui, mas a gente precisa ir por intervalo e a gente volta já já com a Priscila Duarte, ela que é escritora, hoje contando um pouquinho pra gente aí sobre essas obras, né? Não obras apenas da Priscila, como ela disse, mas essas obras inspiradas pelo Espírito Santo, diante desse sim dela, Deus, aí, de ser um instrumento de evangelização através dessas obras. E a gente volta daqui a pouquinho com a sua interação. 12-30-19-8801, continue participando conosco. 1h mais 1 minuto, estamos de volta com o programa Abre Aspas. Hoje é sexta-feira, minha gente, 11 de abril de 2025. E aí, já está preparando o seu coração para essa semana maior que está se aproximando? Ai, como é bom, né? A gente já começa aí a sentir algo diferente, essa semana tão importante e que nos faz pensar e refletir tanto, né? Estamos vivendo a quaresma, esse período forte também, nos preparando para essa semana maior. Hoje nós estamos conversando aqui no programa Abre Aspas com a escritora Priscila Duarte, falando um pouquinho aí sobre esses escritos. Mas antes da gente voltar com o nosso bate-papo aqui, eu quero dar uma dica para você também de arte. Vocês que gostam de música e música de qualidade. Entre os dias 12 e 14 deste mês, cerca de 120 cantores de 6 corais da região se reúnem para celebrar a Semana Santa por meio da música sacra. É o 15º encontro de coros da Semana Santa, que contará com apresentações gratuitas em São Paulo, Guaratinguetá e aqui em São José dos Campos. E quem vai trazer mais detalhes pra gente aqui dessa programação e reforçar o convite aos ouvintes é a Sandra Mendes Sampaio, ela que é regente coral. Oi, Sandra, conta um pouquinho pra gente dessas apresentações. Olá, meu nome é Sandra Mendes Sampaio, sou regente coral e, juntamente com o maestro Rafael Braga, sou responsável pela direção musical do 15º Encontro de Coros da Semana Santa. Neste ano, realizaremos 3 apresentações nos dias 12, 13 e 14 de abril. No dia 12 estaremos na paróquia Nossa Senhora de Fátima, no bairro do Imirim, em São Paulo, às 18 horas. No dia 13 estaremos em Guaratinguetá, na paróquia Puríssimo Coração de Maria, a igreja onde se realiza a conhecida festa de São Benedito,
O evento acontece na igreja após a missa das 19 horas, por volta das 20 horas. E no dia 14, a última apresentação do evento será na paróquia Santo Agostinho, no bairro do Urbanova, em São José dos Campos, também às 20 horas. O evento reúne os corais da Unesp de São José dos Campos e Guaratinguetá, o coral Libercanto, o coral ADC-CTA, o coral Contraponto e o coral Escola Cantorum Tagaste. O repertório é um repertório alusivo ao período da Semana Santa, música sacra. Nesse ano a gente está com um repertório dedicado à música inglesa dos séculos XVI ao século XVIII. É um repertório muito interessante, muito bonito. Estão todos e todas convidados a participar do evento. A entrada é franca. Será um prazer contar com vocês para esse momento de reflexão por meio do canto coral. Muito obrigada. Nós que agradecemos, então, reforçando, minha gente, essa apresentação aí vai ser na segunda-feira, dia 14, às 8 da noite, na paróquia Santo Agostinho, no Urbanova, aqui em São José dos Campos, logo após a Santa Missa. Então fica o convite para você que gosta de arte sacra e de música sacra, com essa apresentação toda especial. E tem mais gente querendo participar com a gente aqui, mandando a sua mensagem pro nosso programa de hoje, que recebe a Priscila Duarte, ela que é escritora. Vamos aqui, André, tem áudio aqui, vamos ouvir, tá carregando esse áudio, né? Porque às vezes dá uma travada, né? Porque nem tudo são flores, né, André? Tá, ao vivo, né? Tá ao vivo, aí a gente tenta enrolar, mas agora carregou, agora eu posso soltar. Vamos lá. Boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Ô, meu amigo Boa Marcos tarde, Lira. Priscila e ouvintes da Canção Nova, tudo bem com vocês? Eu tô bem, e você? Minha querida amiga, livro pra mim, olha, se eu entro numa livraria, eu tenho que ter um na minha mão depois, viu? Porque Tem eu não jeito. aguento. Eu sou viciado em ficar comprando livros, viu? Que beleza. Eu confesso pra vocês. Mas eu tenho até uma mini biblioteca no meu quarto, né? Que legal. Então eu tô sempre ali folheando as páginas, olhando. O interessante de livro, né, Vanessa e Priscila, que quando você tá lendo ele, parece que você ouve a voz da pessoa, né? Sim. Eu, quando vou pegar o livro do Padre Léo, do Padre Jonas, parece que tem a vozinha deles falando para mim o que tá escrito ali, né? É muito gostoso essa leitura. Sim. Olha, esse segundo livro que você falou sobre as dinâmicas, muito me interessa. Porque eu trabalho com pastoral familiar e a gente tem os retiros, né? Então eu quero fazer muitas dinâmicas ali no meio e tal. Vai ser ótimo pra mim, vou comprar e vou atrás, viu? Obrigada. Muito obrigado, fica com Deus. Amém. Ele mandou depois aqui: a prática da leitura nos ajuda muito no vocabulário e treina nosso cérebro na concentração. É o Marcos Lira, Priscila. Que legal, né? É muito legal. E você viu, falou pastoral familiar, tá vendo que não fica? Não fica. Esse livro ele já foi aplicado com catequistas mesmo, que era pra ser criança, né? Sim. Com certeza. E tem mais participações aqui, tem mais áudio também, tá carregando, mas enquanto isso a gente vai abrindo-nos aqui. Não, mas são todos os áudios, então a gente... boa tarde, Vanessa e Priscila. Pri, obrigada e parabéns por permitir ser instrumento de Deus e levar a palavra para muitas pessoas. É a Sueli da Catedral. Sueli, olha que benção, mãe do Bruno, que foi coroinha cerimoniária com a gente. Que legal, olha só. Obrigada, Sueli. Tem mais gente aqui, a Marli, eu sou fã da Priscila, ela é uma bênção na vida de todos. Tá colocando aqui, Deus abençoe este programa maravilhoso, Deus abençoe. Priscila é a Marli, aqui também, acho que também da Catedral, será? Marli, acho que é minha tia, obrigada, viu, pelo carinho, ela curte tudo, acompanha a missão, uma belezinha. Tem mais gente, boa tarde, a Priscila é uma bênção, uma mulher cheia do Espírito Santo, sempre pronta a ajudar, tem uma admiração e um grande carinho por ela, só não colocou o nome aqui, deixa eu ver, Thalita, pelo menos é o que tá aqui. Thalita é coordenadora de coroinhas cerimoniários na paróquia, não sei se é São João Bosco, Nossa Senhora de Lourdes, não lembro o nome agora. Nossa, mas tem uma memória boa, belezinha, Thalita, nossa, belezinha. Gosto demais. E tem os livros todos, tem os 3. Que belezinha. Tem mais um áudio aqui, André, vamos ouvir? Meu nome é Marcela, o livro Coroinhas, um chamado especial, me mostrou como é importante ser coroinha. Eu tô adorando participar do clubinho do livro junto com os meus colegas. Um grande abraço, Priscila. Oh, meu Deus do Marcela céu. Não tem como se apaixonar por ela. Marcela vem aí representar toda a nossa turminha do clubinho do livro, né? Então, até conta pra gente isso aí. Com o Coroinhas do Chamado Especial, muitas crianças que são coroinhas e que não são, leram o livro e algumas falaram assim pra mim: tia, eu parei na metade, parei no início. Eu falei: não, mas o livro é pra ler inteiro. Vamos ler junto então. Como fazer pra ler junto com essas crianças? Criei um clube do livro. Eu já tinha o clube do livro com mulheres.
que chama Sempre Perto. A gente lê vários livros, já leu inclusive Mulheres da Bíblia, mas aí eu criei com as crianças. E aí a gente faz a leitura, cada encontro faz a leitura de um capítulo, para que eles não cansem. Sim. Eles entendem o significado daquele capítulo e depois eu aplico a dinâmica com eles e aí tem brincadeira. Essa semana a gente teve clubinho, teve até crossfit do Bom Cristão no final. Foi muito legal. Que belezinha. E aí a Marcela tá aí representando a nós. Será que tem mais criança, Vanessa? Será que tem áudio de mais criança aí? Vamos ouvir. A gente não sabe, né, gente? Tem áudio, mas a gente não sabe quem é. Vamos ouvir aqui pra ver se tem mais. Oi, tia Priscila, aqui é a Tati. Tia, eu adorei todos os seus livros, são ótimos. Estão na lista dos meus livros preferidos. Que lindo, tem mais aqui. Oi, Priscila, oi, Vanessa, boa tarde. Oi, Margarete. Tudo bem? Eu sou a bem. Margarete, mãe da Tatiana, da Ana Melissa. Eu tô passando aqui para parabenizar, né, a Priscila pelos livros, que já viraram nossos livros de cabeceira. Que legal. E a Tati sempre lê para a irmã. Oh, que bonitinho. E o que me identificou bastante foi a Mulheres da Bíblia. E é um prazer também, né? A gente é muito feliz de estar sempre perto da Pri, né? De estar fazendo parte dessa evangelização dela. Elas participam do Clubinho da Leitura e eu no Sempre Perto, tá? Desejo que ela continue escrevendo mais e mais livros. Um beijo para vocês e fiquem com Deus. Amém. Olha que linda. Eu acho que os frutos são lindos, né? Melhor ouvir eles falando, né, Não Vanessa? é? Que Será que tem mais lindeza, gente? viu? Obrigada, Margarete, Que legal. Tati, Ana Melissa. Que belezinha. Ô, Pri, agora conta uma coisa pra gente antes da gente continuar aqui com as participações, né? Vem essas duas obras aí, né? Foi bem próxima uma da outra, pelo menos é o que você achava que estava próximo. Mas aí veio uma outra ainda mais próxima, né? Quando você falou assim, nossa, mas eu acabei de escrever o Coroinhas, né? Agora eu vou escrever o Dinâmicas, né? E aí Deus vem e fala assim, não, minha filha, calma que não parou por aí, não. É isso mesmo? Em 9 meses foram lançados 3 livros. Em 9 meses. Nossa. 9 meses, eu lembro que... Trigêmeos. Gestação. Trigêmeos. Então, quando a gente permite, né? Quando a gente diz sim ao Senhor... É Ele que faz. Sim. Humanamente falando e também falando com um olhar humano, estrategicamente, lançar 3 livros em 9 meses não seria tão positivo, porque são muitas obras para se trabalhar em pouco tempo. Mas quando é vontade de Deus, a gente só tem que dizer sim e Ele faz, o Espírito Santo faz esse movimento lindo. O terceiro livro foi muito especial, eu escrevi a convite da Divino Amor, quero mandar um abraço, que ela tá ouvindo, a Priscila, que é a proprietária da franquia. A Xará, um abraço para ela. Xará, ela tá nos ouvindo, mandar um abraço para ela e para Sabrina. Foi um convite lindo que veio do coração de Jesus para o coração delas. Isso ficou muito claro para mim até chegar ao meu coração. Não as conheci num evento, mas só num evento. E elas me acharam pelas redes sociais e pediram para eu escrever. Nossa. E eu lembro que quando eu recebi esse convite, eu estava, né, para lançar dinâmica, tudo muito corrido, estava escrevendo o texto do espetáculo, do Apresentando Jesus, falei assim, não vai dar. E aí eu fui para a missa. Ouvi o que o Senhor queria. E naquela Santa Missa eu coloquei, Senhor, humanamente eu não posso escrever esse livro, mas que seja feita a tua vontade. E eu, no momento da comunhão, com Jesus Eucarístico, no meu momento de adoração, veio no meu coração, você vai escrever esse livro. Meu Deus. E vai ser uma obra que vai atingir muitas mulheres no Brasil. Falei, nossa, eu não entendi nada. Entrei em contato com a Sabrina, falei, Sabrina, eu vou escrever, só preciso aí de algumas semanas, porque eu preciso terminar o texto do espetáculo, e em menos de uma semana eu escrevi Mulheres da Bíblia. Foi basicamente quase 5 dias para escrever ele. Não 5 dias inteiros, tá, Vanessa? São frações do dia, né? Até porque você tem sua vida profissional também, E né? aí eu escrevi e hoje, né, ele foi lançado em março, então é super novo. Só que hoje eu entendo quando fala que ele atingiu muitas mulheres no Brasil, porque ele também já atingiu mulheres no exterior, pessoas que vieram para o Brasil e vieram a trabalho, ou vieram a passeio, já chegou em Portugal. Então eu falo, meu Deus, e um livro que a gente for olhar assim, todo mundo falou, nossa, mas ele é pequeno, é um livro de bolso? Eu falei, não, ele não cabe no bolso, ele é um livro de bolsa. Mas ele é um livro que as mulheres estão lendo enquanto levam um filho numa atividade física, numa consulta médica, sabe aquelas esperas que a gente tem na vida e que muitas vezes a gente fica só no celular, passando ali na timeline e não traz tantos conteúdos, e agora elas vão substituindo essas esperas por algo que alimenta o coração. E esse título, Quero Ser Como as Mulheres da Bíblia, ele é muito forte no sentido do propósito que ele traz. Sim. E aí eu falo um pouquinho, né, nesse livro eu falo um pouquinho sobre Esther, Ruth, Rebeca, Maria Madalena, Sara e Maria, a mãe de Jesus, só que no final eu lanço um desafio.
depois que elas ouvem um pouquinho, né? É igual o ouvinte falou, né? Parece que a gente ouve a voz. É isso que o pessoal fala pra mim. Priscila, parece que eu tô ouvindo sua voz falando. E depois que a gente fala um pouquinho dessas mulheres da Bíblia, lá no final do livro eu faço um desafio. E você, se você fosse escrever um capítulo da sua história, porque cada mulher eu escrevo as virtudes dela e as inspirações delas pra gente. Por que eu fiz isso? Porque o Espírito Santo colocou no meu coração que eu precisava ser objetiva. Tem muitos livros disso, mas eu precisava ser objetivo para que as mulheres entendessem realmente, né? Chegasse no coração delas diretamente. E aí no final eu falo, se fosse sobre a sua vida, o que você escreveria? Quais seriam as suas virtudes? Então é um livro que leva a uma reflexão profunda. Quais seriam as virtudes da Priscila? Será que eu tenho virtude? Com certeza. Né? Diante dos olhos de Deus, então isso resgata também a identidade de mulher. E é tão bonito, né? Como eu disse, né? Eu tive o privilégio de ler todos, né? E o Mulheres da Bíblia chegou para mim ali bem neste mês tão importante. E ele chegou num mês muito importante, que é o mês, né? Em que a gente tem o Dia Internacional da Mulher, né? E muitas vezes a gente olha a mulher como a mulher dona de casa, a mulher mãe, a mulher profissional, né? E às vezes a gente esquece de olhar para a mulher como uma fonte de inspiração para outras mulheres, né? Porque é algo que me chamava a atenção, eu ler e entender, nossa, às vezes a gente, sem perceber, a gente quer ser igual a outra mulher, né? Mas às vezes, quero ser igual a fulana lá do Instagram, aquela influencer, queria tanto ser igual. Oh, meu Deus, e aí eu falo, como Deus é perfeito, porque chega um livro desse para mostrar pra gente que tem tantas mulheres que a gente pode se inspirar, assim como Maria, né? Que inspiração. Claro que não é fácil, né, gente? É um desafio. Mas eu falo, que bonito a gente entender, e a linguagem é exatamente simples, que mostra pra gente, olha, nessa virtude eu posso ser parecida com essa, nessa daqui, olha, essa daqui é fácil, deu pra eu ser como essa, né? Então, é exatamente isso. Nossa, um livro maravilhoso, me acompanhou aí, né, em algumas adorações, viu? Eu ia fazer meu momento de adoração, levava ele, que eu falava, aqui eu vou ler mais um trechinho, porque é real isso, porque nós precisamos, né, de ter esse olhar diferenciado. E olha que bonito, né, Pri? Realmente, sinto lhe informar, mas é o Espírito Santo mesmo, né? Mesmo você com todos os seus dons, com as suas capacidades, se não fosse ele ali junto com você, é só ele. É maravilhoso. É porque... só ele não, é tudo dele, né? Pra ele, com ele. Sim. Não faz sentido se não for com o Espírito Santo, porque é ele que traz essa ousadia, esse dinamismo e essa criatividade, né? Mas com você. Porque se você não tivesse dito sim, minha filha, não tivesse aberta ali, tá bom, tô aqui, pode falar, tô te escutando. Não ia, porque Deus fala conosco o tempo todo, o Espírito Santo nos ajuda o tempo todo. Se a gente não estiver aberto, com os ouvidos abertos aí para ouvir, com os olhos atentos para ver o que ele está mostrando, a gente não consegue fazer nada, gente. E a gente continua dizendo assim, mas eu peço tanto para Deus e Deus não me dá resposta, né? É verdade. Às vezes a resposta está no simples e a gente que não está aberto para escutar. Às vezes a resposta está numa página de um livro. Sim, exatamente. A gente só precisa abrir, na né? Bíblia, às vezes está na Bíblia, na leitura do dia, Isso. no Evangelho do dia. Isso. E a gente que não está aberto, né? Mas vamos lá, tem mais participações, tem áudio aqui, senhor André, podemos ouvir? Oi, boa tarde, boa aqui tarde. É o Thiago Duarte, sou irmão da Priscila. Olha, que legal! Estou acompanhando aqui na Rádio Canção Nova o testemunho dela, o depoimento dela sobre os livros, que maravilha, é uma irmã abençoada, foi ela que orou por mim, orou como Santa Mônica, só que ela orou menos, ela orou 7 anos, Santa Mônica orou 33 anos. É bastante. E graças a Deus foi ela que me apontou o Cristo. Então estou muito feliz de ouvir ela aí, de ver essas maravilhas que Deus tem feito na vida dela. E essa essência, né? Não podemos perder a essência. Sim. Precisamos ser católicos, marianos, carismáticos e eucarísticos. Tem uma frase do Monsenhor Jonas que marcou a nossa geração: quem não adorar não vai aguentar. Então o segredo é esse, o segredo é adorar. Adorar a Jesus Eucarístico, participar da Santa Missa como se fosse a última, como se fosse a primeira. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria. Para sempre seja louvado. Manda um beijo pra ela aí. Salve Maria. Recebi o beijo. Tiago é Nossa, me emocionei aqui. É um irmão que eu falo que ele parece meu filho do que meu irmão. É uma pessoa que transformou meu coração de irmã numa maternidade espiritual, onde Deus mostrou a potência que tem a oração de mãe, a oração de irmã. E desde a época que a gente mais orou para ele sair do vício, eu vi o quanto a oração do terço é forte, é uma arma poderosa que muitas pessoas não sabem como usar. Às vezes a gente procura tantas armas e tá ali na gaveta, empoeiradinho, o santo terço ali pra gente rezar com fé e atingir. Tiago é um milagre vivo.
que lindo. Nossa, 7 anos então, olha só. E muitas vezes a gente realmente não acredita, né? O poder da nossa oração. Procuramos outras coisas, minha gente. E o nosso poder tá ali junto com a gente, né? Seja mãe, seja irmã, seja, né, madrinha, padrinho. Todos nós temos poder. E a adoração, né? Que ele falou, né? Olha que lindo. Estar com Jesus Eucarístico. Nossa, que lindo. Deus abençoe, viu, Tiago? O Tiago Brinquei, que é corintiano, tá aqui com a camiseta. É seu sobrinho aqui? É isso? Que belezinha, seu afilhadinho. Pedro, ai, que belezinha. Didinha, tá todo feliz, né, André? Tá feliz, corintiano? Ah, tem mais gente querendo participar conosco aqui. Boa tarde, Vanessa. Parabéns pelo seu programa, que é uma fonte de evangelização. Obrigada. O amor e a dedicação da Priscila pela evangelização é um grande incentivo e inspiração para todos nós. Inclusive, a maior experiência oracional dela foi na Semana Santa, na Canção Nova. Edmilson, Maria Eduarda e Cookie. Cookie é minha cachorrinha, né? Cookie, ai, que minha netinha de 4 patas, que é filha da Maria. Edmilson falou uma coisa interessante. Edmilson, Deus abençoe. Edmilson, todo mundo vê aqui a escrita do livro, vê a Priscila escritora, né? Mas a gente tem um alicerce em casa, né? Tem um esposo aí, que é o Edmilson, que eu só agradeço muito a Deus todos os dias pela parceria na missão, né? Sim. E eu vou nos lançamentos do livro, ele tira foto, ele filma, ele fica junto, ele intercede. Nossa, ele faz assim, ele é dos bastidores, né, para que a missão aconteça. Ele entende muitas vezes quando eu fico até tarde montando os kits, fazendo as coisas para colocar no correio, e ele vê de perto esse amor pela evangelização, e ele também tem esse amor gigante. Obrigada, viu, Edmilson, pela parceria, por estar comigo, por acreditar nesse amor que eu tenho a Jesus Eucarístico, por ser combustível para mim. Eu amo você. E também minha filha Maria, né? Linda. Todo mundo me pergunta, quando você vai escrever sobre maternidade? Tantas coisas aí, eu mas apoio. É quando for o tempo de Deus. Que legal, um beijo pra eles também, aí uma família linda. E é isso, né? A gente não faz nada sozinho. A evangelização não tem como a gente fazer ela sozinha, né? Isso. A gente precisa, principalmente nós que somos aí mães, esposas, a gente precisa estar unido, né? E exatamente, a gente tá falando da Priscila escritora, mas é uma família, porque tudo concorre para o bem daqueles que estão unidos também, né? E eles vão nos eventos, eles vão na Expo Católica, vai no Catequismo Brasil. É estranho ver a Priscila sozinha. É de verdade. Eles porque eles juntos. Sempre tá junto. E a Maria também, então é muito bonito isso. Que Deus abençoe a família de vocês. Amém. Ô Pri, deixa eu puxar um gancho aqui. Você comentou aí sobre o Tiago, sobre a importância do terço. E aí também a gente tem, muito além dos seus escritos que são maravilhosos, né? Depois a gente vai deixar o @ aqui para as pessoas adquirirem também. Até o Marcos estava falando aqui. Mas conta pra gente, você também agora tá com mais uma missão, né? Porque o Mulher Aberta ao Sim é essa, gente. Olha que bênção. Ajudando aí no movimento do Terço das Mulheres Diocesana, é isso mesmo? E tem um encontro agora nesse mês? Sim, eu tô na coordenação, na equipe de coordenação, a coordenadora é a Margarida. Ela fez esse convite e falou que esse convite veio do coração de Maria. Não tinha como negar, nossa, né? Como? Margarida é uma pessoa muito especial, é a nossa intercessora da Pastoral dos Coroinhas já há muitos anos. Quando ela me convidou, eu não consegui dizer não, da forma como chegou esse convite. E é com muita alegria, né, que auxiliando nessa coordenação, a gente vai ter o nosso primeiro encontro diocesano do Terço das Mulheres. Que legal. E não vai ser só, é um evento da Diocese de São José dos Campos, mas nós vamos receber mulheres de Aparecida, de Queluz, de Potim, de cidades vizinhas que fazem questão de estar conosco. Claro, não somos muitas mulheres ainda, né? É um movimento novo, diocesano, não são todas as paróquias aqui da Diocese que têm o Terço das Mulheres, mas a nossa intenção é que todas as paróquias tenham esse movimento, para que muitas mulheres que não estão inseridas em pastorais, em grupos, sintam-se acolhidas nesse movimento e iniciem essa vida de oração através do Santo Terço. Esse encontro diocesano do Terço das Mulheres, ele vai acontecer no dia 27 de abril, é um domingo, das 7h30 às 10 da manhã, então é um período curto, na paróquia Nossa Senhora do Rosário. Então, dia 27 de abril, domingo, no período da manhã, das 7h30 às 10 horas, com a missa, 10 horas, e termina basicamente no final da missa, aí às 11 horas. Todas as mulheres que rezam a oração do terço nas suas paróquias estão convidadas, mas as que não rezam também estão convidadas. Todas as mulheres da diocese, seja de pastoral familiar, catequética, litúrgica, vocacional, coroinhas, seja qual for, todas as mulheres são convidadas. A gente vai ter uma presença especial da Adriana Gil lá, fazendo o terço meditado. Querida. Ela que tem um hino, né? Sim. Ela gravou o hino, ela vai estar com a gente nessa manhã de espiritualidade, de partilha. Vai ter um momento da gente falar também
Unidas pelo terço, somos peregrinas da esperança. Que lindo. Então a importância de cada mulher rezando a oração do terço na sua casa, na sua paróquia. E é muito bonito, até o logotipo, né, desse movimento é bonito, Vanessa, o significado dele, que são várias flores brancas representando, né, Nossa Senhora de Fátima, que pediu para que rezasse a oração do terço pela paz do mundo. Então cada flor branca representa cada mulher em sua paróquia, em sua casa rezando, mas que unidas, né, unem forças. E aí tem o desenho do terço com a cruz, que a centralidade sempre vai ser Jesus, né? Sim. O terço, ele é uma oração cristocêntrica. Então, sempre vai ser para levar Jesus. Maria nos encaminha a Jesus. Nos leva, né? Nos mostra esse caminho mesmo, isso. né? E quantas de nós não sabemos o poder, né? Dessa oração aí do Santo Terço. Quantos milagres, quantas graças não são alcançadas, né? E então, dia 27 de abril, né? Isso mesmo, isso, né? Um domingo. Isso mesmo. E aí, para quem quiser saber mais informações, tem algum Instagram? Tem. Mulheres do Terço Catedral. Mulheres do Terço Catedral. Isso. Legal. E aí, inclusive, em maio, né? A gente já tá em abril. Passando rápido, né? Vai ter aí um dia especial, dia 13 de maio, é isso? 13 de maio, mês de mariano. Nossa Senhora de Fátima. Sempre tem, né? A missa de Nossa Senhora de Fátima. Esse ano ela vai ser na Catedral e no final da missa vai ter uma apresentação sobre a importância da oração do terço. Que legal. Né? Feita por crianças apresentando Jesus. Então todos estão convidados a estar com a gente rezando, né? Participando aí do grande banquete que é a Santa Missa no dia 13 de maio. Olha que legal. Boa tarde, Vanessa. Parabéns pelo programa. Estou aqui acompanhando e tive a graça de ler o livro sobre as mulheres. E posso te dizer uma coisa? Isso que você disse é real. Muitas vezes nós mulheres nos anulamos diante da correria do dia a dia e queremos ser iguais a outras mulheres, principalmente das mídias. Obrigada, Priscila, pelo seu escrito. Através desse livro e a inspiração do Espírito Santo e mais a minha volta para a igreja, voltei a sentir a minha feminilidade. Olha que linda, é a Andréia de Jacareí. Olha que lindo o testemunho. Obrigada, Andréia, que lindo. E é tão bonito isso porque é real, né? A gente falou aqui dos 3 livros, né? Dos Coroinhas, que depois veio Dinâmicas e agora esse Mulheres. É perceptível como realmente é o agir do Espírito, né? Porque ele começou lá com as crianças, os Coroinhas, e aí vem puxando ali para Dinâmicas, que vamos pensar num público assim, né? Jovem, adulto, que como a gente disse, né? O Marcos falou aqui da pastoral familiar, você também falou que era, pensou num público mais assim, mais criança, pré-adolescente, aí a gente já tá aplicando essas dinâmicas em adultos, e aí vem esse público para as mulheres, porque realmente a gente percebe que uma leitura simples, uma leitura dinâmica faz diferença e as pessoas acabam sendo atingidas, sem se perceber. Deus foi direcionando os públicos, né? Foi direcionando os públicos, e aí agora com o de mulheres, as pessoas estão falando, será que você não consegue falar de maternidade? Eu falei, meu Deus. E não foi uma que falou, sabe, Vanessa? Eu apoio, gente. Mulheres. Então você vê que, né? Que seja feita a vontade de Deus. Pois é. Ô Pri, agora para quem quiser adquirir os livros aí, né? A gente sabe que o Coroinhas e o Dinâmicas é pela editora Ave Maria, é isso? Isso, tá nas principais livrarias, né? De todo o Brasil e também em muitos sites. Colocar pelo Google o nome do livro, vai achar assim, aí você pode escolher o que você tem mais confiança, né, de comprar. Sim. Mas muita livraria, muito site. O Quero Ser Como Mulheres, a Bíblia é uma exclusividade do Espaço Católico Divino Amor. Então, são mais de 80 lojas em todo o Brasil, só que é só na Divino Amor que você encontra. Aqui em São José dos Campos, nós temos, né, um espaço católico que fica no Vila Ema, então pode adquirir lá. Bacana. E para quem quiser seguir na rede social, mais fácil passar o seu Instagram, porque aí lá, né, se a pessoa tiver dúvida, dá para você mandar também, né? Sim, eu respondo todas as mensagens. Responde mesmo, gente, uma a uma. Respondo uma a uma. O meu Instagram é o prisciladuarte.sjc. prisciladuarte.sjc. Isso. Bacana. Pri, muitíssimo obrigada pela presença, por estar aqui contando um pouquinho, né, sobre esses livros aí. A gente falou um pouquinho dos seus escritos, mas não tínhamos feito um programa exclusivo para falar dessas obras-primas aí de Deus. Deus abençoe muito sua vocação, seu sim. Obrigada pelo seu sim a Deus, mas que também reflete em nós aí, uma vez que somos espectadores e também agraciados aí, embebecidos com essa graça desses livros. Obrigada e até a próxima. Imagina, eu que agradeço todos que participaram, aqueles que a gente não conseguiu ler, né, Vanessa? Sim, que são tantos e aqui. E também todas as pessoas que me mandaram mensagem, algumas até fora do país. Muito obrigada a todos vocês que acompanham a minha missão, que acreditam nesse amor e que a gente continue sendo dócil à voz de Deus e à ação do Espírito Santo. Amém.
É isso. Obrigada, André, pelos trabalhos técnicos. Obrigada a você que nos acompanhou. Assim a gente chega ao final de mais um programa Abre Aspas, agradecendo a sua companhia, a sua participação. E não se esqueça, o programa Abre Aspas volta na segunda com mais um tema para você. E minha gente, segunda-feira vamos receber o padre Jefferson Oliveira, ele que é vigário da paróquia São João Batista de Jacareí. E sabe o que a gente vai falar? Nós vamos falar um pouquinho sobre a Semana Maior, né? Essa Semana Santa, como vivenciar o dia a dia da Semana Santa. Qual o significado de cada dia? A gente vai conversar sobre esse assunto e, é claro, eu quero a sua interação e a sua companhia. Fiquem com Deus, bom final de semana e até segunda, se Deus quiser. Tchau, tchau.